Olá, boa noite. Retornamos aqui às nossas lives que fizeram sucesso em 2020. A gente teve que dar uma parada pela reta final da eleição, pelo final do ano aqui as coisas na Câmara se acumularam, a gente teve que acompanhar de perto, mas a gente quer retomar agora organizadamente em 2021, sempre às segundas-feiras, às 19 horas, para a gente ir colocando em dia os assuntos do dia a dia que estão aí na cidade, que estão no país, né? Sempre não perdendo de vista a conjuntura nacional, a tragédia que a gente achou que tinha deixado em 2020, mas continua em 2021, infelizmente pela incúria e pelo desleixo, pela postura genocida de Bolsonaro, mas também pelas responsabilidades aqui de Dória e de Covas. Então é disso que a gente vai conversar, e aqui a gente está, como sempre, com o nosso querido Adriano Diogo, que vai nos ajudar nessa conversa, nesse bate-papo, com sua experiência, sua militância, e aqui com a Ana Camila, que é gestora pública, que acompanha muito de perto o orçamento municipal, e para discutir principalmente a renda emergencial, a gente precisa provar que tem dinheiro em caixa, né? E a Ana Camila vai nos ajudar aí nesse debate. Então, antes de começar, quem puder curtir nosso vídeo, compartilhá-lo principalmente, seria muito importante para a gente, porque isso faz com que o alcance seja maior. Já está aí o Marcos Zinani, que é lá da Vila Prudente, nos acompanhando, a Clotilde Marinheiro, pessoal entrando, o William Botelho, enfim, vamos retomando aí nosso pessoal que nos acompanhou de uma maneira tão carinhosa e tão militante, né, em 2020, e a gente quer retomar aqui, voltar a conversar de política, de políticas públicas na cidade de São Paulo e do necessário combate ao governo Bolsonaro, né? Então, isso sempre vai estar rolando por aqui e a gente vai voltando dessa maneira organizada a partir das segundas-feiras, né? Então, queria dar uma boa noite aqui para o Adriano Diogo. Já está aqui a Wanda, que me cobrou que a gente não estava fazendo mais live, a Cristiane Guirotto também. Então, vamos lá. Adriano, dá seu boa noite aí, fala um pouco de como você está vendo esse momento, e aí a gente entra um pouco nos assuntos dessa semana. Está desligado o som, Adriano. Eu acho que o assunto do dia é essa guinada nacionalista enlouquecida que o Bolsonaro fez agora, querendo virar um sheik, né? Querendo construir uma Dubai. Acho que ele viu a final do Palmeiras lá no Catar. Não lembra, Adriano, não lembra. São 3 palmeirenses aqui, pô. Nos Emirados Árabes, ele falou, não, eu preciso virar um sheik, né? Porque ele foi lá para Santa Catarina, lá naquele quartel colônia de férias onde ele teve, e ele levou o presidente da Associação Nacional de Transportes, um cara que é chamado de caminhoneiro, mas que não é caminhoneiro coisa nenhuma, ele é um dos maiores frotistas do Brasil. E o cara pôs na cabeça dele que ele tinha que controlar o preço do combustível. Ele ficou lá, saindo nas praias e tal, aí voltou, teve um surto, demitiu o presidente da Petrobras, quer demitir a diretoria inteira, e pegou o general lá em Itaipu, que era o maior salário do Brasil, e trouxe para presidir a Petrobras, né? Então, esse arrobo fantástico do Bolsonaro, né, de que controlar o preço do combustível, do petróleo, do bujão de gás, controlar a tarifa elétrica, a tarifa de energia elétrica, querendo intervir na Petrobras, essa brincadeira, né, custou ao Brasil
qualquer quantidade de dinheiro. Acho que daria para comprar não sei quantas milhões de vacinas da Pfizer, da Moderna, as vacinas mais fantásticas do mundo. Então, aí o Brasil inteiro agora está correndo atrás para. Então, quer dizer, eu não posso acreditar, né, numa crise que nós estamos vivendo, que falta dinheiro para tudo, né? E ainda ele quer hostilizar os governadores para que mude o ICMS. Está fazendo uma confusão sem precedentes na história, né? Eu acho que o assunto do dia é esse, né? Como que ele teve um ataque de sheik, quer pôr a Petrobras na OPEP, né? E porque talvez ele desconheça a história do pré-sal. Petrobras, só nessa movimentação aí, porque os mercados que gostavam tanto do Bolsonaro ficaram meio nervosos lá na Faria Lima, as ações caíram, a Petrobras desvalorizou 100 bilhões num dia, né? 100 bilhões. Então, acho que porque ninguém sabe a história do pré-sal, né? Essa história do pré-sal é uma história... Hoje, eu estava conversando com o Genuíno, eu vou fazer uma live com o Genuíno na sexta-feira à noite sobre a presença dos militares no governo Bolsonaro, e eu comecei a falar, Genuíno, a coisa mais impressionante, quando nós descobrimos o pré-sal, tudo bem que era aquele pessoal de Macaé lá, o Guilherme Estrela, aquele pessoal ligado ao MR8 lá, da Associação dos Petroleiros, da EPET, né? Associação dos Engenheiros da Petrobras. Os caras chamaram o Lula para um churrasco lá em Macaé, falaram, o Lula é o seguinte, se a gente furar isso aqui, muito, a gente chega numa jazida de petróleo enorme. Diz que o Lula estava assim, muito alegre já e falou assim, vocês não vão chegar no Japão, não tem perigo dessa sonda chegar no Japão? Os caras, não, fica sossegado. Aí o pessoal de Macaé falou, e nós vamos ter direito àquele negócio daquelas poligonais lá que vai calcular o royalty de petróleo? Fica sossegado, Macaé vai ser o município mais rico do Brasil. Bom, então fura. Aí furaram e acharam o pré-sal, né? Então ninguém tem ideia. No Brasil, eu associo a descoberta do pré-sal aquele João Boiadeiro, lá de Goiás, que ganhou a Mega Sena sozinho, e ele falou, não vou deixar o dinheiro depositado na caixa, vou levar. Alugou um hotel, foi morar num hotel, levou uma namorada e levou todo o dinheiro para o hotel. A namorada não teve dúvida, pegou todo o dinheiro do João Boiadeiro e fugiu. Assim foi o nosso pré-sal, né? Quer dizer, ganhamos na Mega Sena, a turma não sabia nem o que era pré-sal, né? Você vê, a Petrobras teve tanto tempo, até que quando aquele menino da Bahia foi para lá presidir, que era o mais normal, o Gabriele, que ele pôs um pouco de ordem na casa e um ordenamento. Mas para que as pessoas tenham ideia, quando o pré-sal foi descoberto, a necessidade de mão de obra técnica era de tal ordem que o Senai, em todo o Brasil, criou cursos de sondadores de águas profundas. E imaginem você, em Santos, foi feito um Senai só para o pré-sal. Tinha mais de 2.000 alunos em cursos contínuos a madrugada inteirinha, aprendendo as técnicas de prospecção em água profunda, porque você tem que pôr aquela tubulação e fazendo isso e selando aquela coisa em águas profundas e fazer aquelas plataformas gigantescas, né? Então, talvez nem o Brasil tenha consciência de descobrir uma coisa tão espetacular que se tornou objeto da cobiça internacional e sem nenhum falso patriotismo. Isso mudou a geopolítica a ponto do Brasil ter todas essas intervenções golpistas, aí essa confusão toda com aquele negócio do marco regulatório, né? Enfim, essa novela não terminou, aí o Bolsonaro pegou, entrou nesse enredo
Agora estão falando, não, mas a Dilma também interviu, ou interveio na política de preços e tal. Tinha uma época que ela estava no tempo da graça lá, que também fez uma confusão, que Deus me livre. Ela também estava querendo regular a política. Era outra coisa, era outra coisa. Mas o problema é que o Brasil está metido nessa confusão e esse pesadelo não vai resolver tão cedo. E era o dia que tinha que começar a discutir auxílio emergencial, quando vai ter, qual é o dinheiro que há de ser disponibilizado. Aí o presidente da Câmara vai e fala que não vai ter mais orçamento carimbado, que não tem a obrigatoriedade das verbas para a educação, para a saúde. Bom, o Brasil está virado de cabeça para baixo, né? Pelo amor de Deus, que confusão. É isso, Adriano. Vamos conversando aqui. Antes, eu queria anunciar aqui que estão com a gente a Lucy Mendonça, lá da nossa querida Lucy, da Gazeta de São Mateus, a Val Silva, lá do Jardim São Januário, a Elisa, lá da Joanisa, a Selma Gomes, o Ricardo Padula, o Nelson das Neves, lá de São Miguel, o Ricardo Padula, do Jardim Ângela, a Silvanete Helena, que é da Paraíba, o João da Cadesc, lá da cidade de Tiradentes, Fernando Araújo, Wagner Daniel, Paraíso do Morumbi, Graça Santos, Mauro Barros, Edmilson Carneiro, a Lucy Guídio, professora, enfim, muita gente já nos acompanhando, depois a gente vai anunciando os demais, mas aqui a gente anunciou a live falando um pouco da questão do auxílio emergencial, que está nesse quadro todo, né? Porque todo o debate é se tinha dinheiro ou não para fazer o auxílio emergencial em Brasília. E esse é um debate porque o governo federal, tem vários economistas que defendem isso não é um devaneio nosso, ele tem 380 bilhões de dólares de reservas deixado pelo governo Lula-Dilma, não tem dívida em dólar, e, portanto, não tem problema de emissão de dinheiro, de emitir títulos da dívida para se financiar, como foi feito no primeiro auxílio emergencial. Mas lá em Brasília está aquela confusão e não anda o auxílio emergencial. Em São Paulo, nós tomamos uma iniciativa desde o ano passado, a bancada do PT aprovou o auxílio emergencial municipal, e agora o Covas mandou a prorrogação desse auxílio emergencial. Eu queria que a Ana Camila, que além de ser gestora pública, é assessora da bancada do PT, da liderança do PT, pudesse falar um pouco do que o PT está propondo em relação a esse auxílio emergencial, e ela demonstrou que existem recursos para isso, né? De que maneira a gente pode amparar a população da cidade de São Paulo enquanto essa confusão monstruosa em Brasília não se resolve, mas aqui a gente possa minimamente dar algum tipo de apoio aos paulistanos e paulistanas que estão desempregados, sem renda, e é muita gente. Então, boa noite, Camila, obrigado por você participar dessa nossa live. Boa noite, Donato, boa noite, Adriano, boa noite a todas e todos que estão nos vendo aqui pelas redes. Bom, obrigada pelo convite, né? Uma honra estar aqui com vocês. Em relação ao município, né? O programa que estava vigente, né? Que foi só por 3 meses, infelizmente, é o que o governo está propondo renovar por mais 3 meses. Então, é R$100 por pessoa para os beneficiários do programa Bolsa Família e para os trabalhadores ambulantes, né? Os que têm o TPU da prefeitura. Isso dá mais ou menos, nessa proposta do governo, atende mais ou menos 480 mil famílias, num custo de 140 milhões por mês, que nos 3 meses propostos por eles dá 417 milhões. A proposta do PT é que, primeiro, não se tem essa trava de 3 meses, né? Porque a pandemia a gente não sabe quando vai terminar, né? Não tem data para terminar. Então, enquanto perdurasse a situação de emergência, que é o prefeito quem decreta, o benefício estaria vigente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se a pandemia durar 6 meses, 1 ano, o benefício estaria garantido. E, além disso, a proposta é ampliar o público. Então, o primeiro passo seria ampliar para todos os beneficiários do Bolsa Família que ingressaram no programa depois da lei.
A lei trava em setembro de 2020, então todo mundo que entrou depois está descoberto. Além disso, tem a fila do Bolsa Família. Essa fila é aquela que já tem as pessoas aprovadas, o município já inseriu no Cadastro Único, elas já têm condições de entrar no Bolsa Família, mas por um problema de orçamento federal, elas não estão no programa. Isso a gente estima que são cerca de 130 mil famílias, que dá mais ou menos 350 mil pessoas, pelo padrão de famílias do município de São Paulo. E aí a proposta mais ousada, assim, mais de impacto, seria abranger também todo o público de programas sociais, então incluindo a renda emergencial. E aí expandiria bem os públicos, a gente praticamente dobraria o programa. Então, hoje, que atende 480 mil famílias, atenderia mais ou menos 1 milhão de famílias, mais ou menos 2 milhões e 800 pessoas. E o custo disso seria 305 milhões por mês. Então, praticamente dobra o programa, de 140 para 305 milhões. Então, essas são as propostas que estão na mesa. A gente avalia que, pelo menos, a fila é muito razoável o governo incluir, o impacto de 25% só de aumento, então de 140 iria para 177 milhões, e isso já elevaria o público de 480 mil famílias para 610 mil famílias. A gente já demonstrou, como você disse, que o orçamento para isso existe. Existe, inclusive, para fazer esse programa mais ousado, incluindo todo mundo. A prefeitura fechou o ano passado com superávit, sem vinculação, recurso tesouro municipal, né, que a gente fala, aquele recurso que é livre mesmo, que a prefeitura pode usar como quiser, de 5 bilhões de reais. O que é isso? Isso é um lastro, né, que o governo tem para já abrir uma margem orçamentária maior do que o aprovado. Então, se o orçamento do ano hoje é previsto em 68 bilhões, a gente já pode considerar que a prefeitura tem 73 bilhões para gastar. Então, é muito possível gastar aí, se o benefício, por exemplo, for para 6 meses, 1 bilhão e 800. Ainda sobraria bastante recurso para a prefeitura ter aí de reserva para qualquer outro programa, para qualquer outra necessidade adicional. Legal, Camila. Então, isso é importante dizer, a prefeitura tem recurso e pode fazer mais do que está fazendo, tanto na questão do auxílio emergencial. Depois nós vamos conversar sobre as vacinas. Eu acho que a prefeitura tinha que ter uma iniciativa de ir atrás de vacina por conta própria, mas a gente vai continuar essa conversa aqui. Antes, eu queria registrar que está aqui o Davi Pedro, a Maria Aparecida Correia de Lucena, a Ana Cláudia Souza, a Verônica Andrade Gama, Deja Silva, Nadir Flores de Jesus, Wagner Daniel, Osmar Farias, lá de Pirituba, o Sebastião Bittencourt, o Edinho, lá do Jardim Capelinha, a Rose Azevedo, Cristina dos Santos de Caieiras, José Nogueira Franco, Toinha Vieira, Mohamed El Cadre, Humberto Capelari, enfim, Matias Vieira, está aqui o professor Matias. Então, estamos aqui, tem a Eli Moraes, que está aqui defendendo o Bolsonaro, mas é uma causa inglória defender o Bolsonaro. Não precisamos ver se ela é um robô, se ela é de verdade, mas, enfim, está difícil defender o Bolsonaro nesse caos que está o país com a Covid. Aí disseram que não ia ter segunda onda, que já tinha sido grande a primeira onda, e o que a gente tem é pouca vacina pela incúria do governo Bolsonaro, né, que ficou, primeiro, brigando com os chineses por uma pauta absolutamente ideológica, comprando a pauta da extrema-direita americana, sem ver os interesses brasileiros, e aí a gente precisa dos insumos lá da China, e a gente está aqui num ritmo muito lento de vacina, e as aulas reabrem nesse momento. Hoje, aliás, tem uma notícia importante. São Bernardo, que é do PSDB, o prefeito é do PSDB, foi reeleito,
ele adiou, ele fechou de novo, fechou São Bernardo, e as aulas que iam começar dia 1º de março foram adiadas, né? Para mostrar como nós estamos nessa situação, né? Sem Ele vacina em decretou massa. toque de recolher, toque de recolher. Toque de recolher, exatamente, Adriano. Comenta um pouco isso, Adriano, dessa situação da Covid. A gente viu a situação lá de Araraquara, o Edinho foi corajoso, o prefeito de Araraquara do PT, fez lockdown, porque a nova cepa de Manaus é muito contagiosa e já está circulando pelo Brasil inteiro, e aqui também no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Quais os cuidados que a gente tem que ter e como é incoerente abrir as escolas nesse momento, né? Então, Adriano, dá sua opinião aí nesse assunto. A primeira coisa que eu estou espantado é que todos os prontos-socorros dos hospitais estaduais, aqui na capital, pelo menos onde a gente sabe, vão fechar. Só vai poder entrar em hospital estadual pela regulação, pelo CROSS. Ou se uma uma viatura da polícia ou do SAMU entrar com o paciente. Aí eu fui me informar por que vai fechar pronto-socorro de hospital estadual, que é medida de contenção de despesa. Veio de fonte oficial, né? Então, imagina a situação que nós estamos, que em Araraquara está aquela barbaridade, mas em Jaú, que é ao lado de Bauru, o número de mortos e de gente internada e aguardando leitos é muito maior que Araraquara. E Bauru, a prefeita fez uma festa com o astronauta, com o dono da van, Major Olímpio e tal. É uma prefeita bolsonarista, né? Uma louca, né? Pela reabertura do comércio. Então, o interior, imagina, o Orlando Morano, que é o tucano número 1 de carteirinha, decretar lockdown em toda a cidade, toque de recolher e suspensão imediata das aulas, né? Então, as aulas entram no pacote, tudo entra no pacote, então, mas eu acho que essa discussão das aulas, que é o nosso público-alvo, digamos assim, está muito mal esclarecida, né? Porque parece assim, isso está ocorrendo no mundo todo, né? A discussão, mas como que a questão da volta às aulas no mundo todo está sendo encaminhada? Pela vacinação em massa dos professores, né? Então, se outro dia o Drauzio escreveu um artigo, o professor Drauzio escreveu um artigo nervoso, mal educado, que até professora de ballet estava na fila dos prioritários, né? Estava uma bagunça. Mas a questão que nós temos que fazer, eu acho que a maior contribuição que nós podemos dar é fazer a discussão argentina, que tem uma quantidade mínima de dinheiro. Caiu o ministro da Saúde agora, fizeram uma confusão, que o ministro da Saúde, que era um cara fantástico, tinha montado um gabinete peronista paralelo para a vacinação de amigos. Caiu o ministro da Saúde, o Gines. Mas qual é a prioridade que a Argentina, o Uruguai, o Chile ultraconservador deu? Professores têm que ser vacinados. Professores têm que ser vacinados. Evidente que nós não somos tarados a ponto de dizer que as crianças um dia não vão ter que voltar para a escola. Só faltava achar que a gente perdeu o juízo de não se sensibilizar com as crianças fora da escola. Imagina, lógico que nós nos emocionamos. Agora, como é que vai voltar para a escola nessas condições? Né? Então, eu acho que nós tínhamos que fazer um entendimento, sem ideologizar para nenhum dos dois lados, o seguinte, tudo bem, todo mundo quer a volta às aulas, mas vamos tomar os cuidados, porque todo mundo conhece a realidade das escolas municipais, das escolas estaduais, né? Da rede. Agora, vamos estabelecer critérios. Como vai ser? Aí falaram que eu profissionalizar 5.000 mães para fiscalizar. Onde que é? Virou Brasil isso aqui. Virou Brasil. Como é que vai chegar a mãe e falar assim,
a senhora vai receber um salário para a senhora fiscalizar. Na hora que ela recebe o salário, ela vira funcionária. Ela tem que despender a firma. Isso não existe. Essa cooptação é absurda. Né? E o mais grave ainda, Adriano, depois a Camila pode até falar, eles cortaram as equipes de limpeza. Então, eles cortaram as equipes de limpeza, são equipes minúsculas, reduzidíssimas nas escolas, e agora vem com a história de contratar mãe pela operação trabalho, na verdade, para precarizar ainda mais a situação, né? Em vez de ter as equipes completas de limpeza, com gente contratada, com salário, com direitos, agora não, você contrata precariamente mães desesperadas, porque o desemprego está alto, é verdade, e com trabalho precarizado, sem nenhum vínculo, sem nenhuma história com a escola, com profissionalmente preparadas, né? E você vai pôr elas também na fogueira, né? E vão tentar cooptar, na verdade, né? Para criar um movimento de defesa da reabertura das escolas. Mas isso é a busca do conflito, não é a busca da solução. Agora, na pandemia, nós temos que achar soluções. Não fazer conflitos, não fazer gestos teatrais absurdos, né? Então, acho que o entendimento tem que ser: vai ter volta às aulas, em que condições? Senta todo mundo em torno de uma mesa e vai falar como vai ser. Porque o absenteísmo foi enorme, ninguém foi para a escola. Os pais estão apavorados, até porque eles conhecem as escolas. Toda mãe conhece a escola, daí ela sabe que não tem lá a torneira, que a ventilação da sala é precária, que os espaços são precários, e esse tempo todo, que poderia ter tido um investimento de melhorar as escolas, a gente falou isso várias vezes, eles ficavam lá, não, vai abrir em setembro, vai abrir em outubro, vai abrir em novembro, e não tomaram providência nenhuma para, quando fosse abrir, a escola está preparada. Então, os pais enxergam isso e têm medo que seus filhos vão, né? É isso que está acontecendo. E no Estado é pior ainda. Camila, entra nessa conversa aí. Nem a testagem eles fizeram, né? Em setembro... Isso é importante, fala da testagem, porque eles prometeram e não cumpriram. Isso, hoje saiu uma matéria, né, no UOL falando, o Covas prometeu em setembro, no meio da campanha, que iria testar toda a rede, né? Todos os alunos, todos os professores, todos os funcionários. Seria uma testagem de 777 mil pessoas. E hoje saiu que ele só testou 17% dessas, né? Só 137 mil pessoas. Nem a primeira fase, que era prevista até dezembro, de 181 mil testes, ele cumpriu. Então, e não dá para entender por quê, né? Porque recurso para comprar teste a prefeitura tem. E então a gente fica sem entender e sem confiar nas ações da prefeitura que estão por vir também, né? E fora aquela confusão que os testes estavam tudo em Guarulhos aqui, os testes do Ministério da Saúde, aí não deixaram vencer os testes. Quer dizer, hoje um teste no aeroporto, o Einstein montou um sistema de testagem em 5 horas, o resultado, nos aeroportos. Montou no Rio de Janeiro e montou aqui em São Paulo. Sabe quanto custa cada teste que o Einstein está cobrando? R$500. R$500. Será que nós não tínhamos o Edinho Silva, lá em Araraquara, uma prefeitura, um ovinho, fez convênio com a Unesp e fez testagem da população? Será que em São Paulo nós não temos condição de fazer testagem, comprar vacina? O cara do Butantan, aquele de Mascovas, é um cara impressionante. Como aquele homem organizado, transparente. Será que nós não podemos fazer um convênio com o Instituto Butantan e ter um sistema de testagem, um sistema de vacinação próprio? Pelo amor de Deus. Isso é outro tema que eu quero insistir, porque eu acho que assim, isso é uma abordagem que não me parece que está indo bem. Porque se o Bolsonaro, esse caos, se ele não comprou a vacina quando tinha que comprar, se ele não foi atrás... Os entes, os estados e os municípios que têm capacidade deveriam ir atrás. São Paulo tem recursos,
tem escala, né? São Paulo é maior que Portugal, pô, né? Maior que Portugal em população. Então, a gente teria que ir atrás das vacinas por conta própria, né? Eu acho que isso a gente tem que apontar, mas a prefeitura é o estilo Cova, estilo PSDB. Bom, isso não é problema meu, eu vou cuidar ali do feijão com arroz, mal cuidado, né? Porque a testagem, que é um problema dele, eles têm um discurso. Você vai conversar com o secretário da Saúde, ver o Covas dando entrevista, parece que tem um esquema assim azeitadíssimo. Escolas de referência, não sei o quê, estamos fazendo a aferição, estamos fazendo os inquéritos sorológicos e tal, todo um palavreado que você fala, opa, aí você vai na escola, vai lá na ponta e nada acontece, nada. Você vai na UBS e nada acontece. Então, ainda que eu não estou desmerecendo o trabalho da UBS, deixar claro, não acontece porque não chegam os insumos lá. Porque as UBS que eu visitei esse mês agora, assim, dá orgulho do trabalho dos profissionais. Eu fui, por exemplo, lá no fundão da Boi-mirim, na UBS do Jardim Guarujá, do Nova Santo Amaro, Cidade Pava, que é lá na represa Guarapiranga, lá, e eles estavam vacinando, foi na semana dos idosos com mais de 90 anos, não tinha fila de idosos, eles iam na casa, estavam todos mapeados, cada frasquinho de vacina 10 doses, todos marcados para dar as doses certinhas, iam na casa das pessoas e vacinavam. Então, as equipes a gente tem que dar os parabéns, mas se não chega o teste, se não chega a vacina, a gente não pode cobrar das equipes, né? Então, o discurso é bonito, mas a gente não vê um resultado real aqui na cidade de São Paulo em relação ao que deveria ser feito. Como disse o Adriano, a coragem de sentar na mesa, escutar os contraditórios, estabelecer um marco de, vamos voltar a ter aula, as condições são essas. O nível da pandemia tem que estar em tal nível de contágio, você tem que ter todas as medidas de segurança, você tem que ter a testagem, você tem que ter a proteção dos profissionais. Pô, não é uma coisa do outro mundo, mas precisa ter vontade de conversar, de dialogar, de fazer pactos, não de impor a sua vontade, como tem sido feita na cidade de São Paulo. E daí gera essas situações que tem que recuar, tem que voltar atrás, como o Dória já recuou várias vezes, porque a realidade o atropela, ou agora São Bernardo tem que fechar tudo, porque o plano maravilhoso não funcionou, né? Então, mas vamos lá, vamos contar um bastidor aí. Qual é o problema? O problema é que o Dória só tem uma percepção, o Brasil. A campanha dele tem um instrumento, que é a vacinação no Brasil. Essa é a perspectiva do Dória. Ganhar a convenção do PSDB através do programa de vacinação. E o que está acontecendo? São Paulo, o Estado de São Paulo, hoje ele anunciou um programa emergencial de 5 parcelas. Eu até estava procurando aqui para ler. Então, o Dória, então ele fecha pronto-socorro na capital, ele oferece auxílio emergencial e não tem vacina nas unidades municipais. Está havendo um boicote enorme na cidade de São Paulo a um programa de vacinação. Tem uma guerra interna no PSDB que eles querem intervir na cidade de São Paulo, com o jeito deles. Então, isso aí tem que ser dito, tem um boicote. Imagina você... Falando dessa guerra, você citou bem. O fechamento dos prontos-socorros, dos hospitais estaduais, na cidade de São Paulo, Grajaú, Pedreira, Itaim Paulista, Vila Alpina, São Mateus, aqui perto, aqui do lado que atinge a Zona Sul, que é o Hospital Geral de Itapecerica, do Pirajussara, que é no Taboão. Isso aí o bastidor também, o secretário de Saúde aqui está maluco. O Edson Aparecido está puto com isso, porque o Estado fez isso sem combinar com a Prefeitura. Jogou uma demanda para cima do pronto-socorro, dos equipamentos da Prefeitura, o BS, UPA e pronto-socorros municipais,
monstruosa, né? É um negócio maluco. E você fala, pô, mas são do mesmo partido, mas não, é impressionante como não tem conversa, né? Como não tem integração. Então, a gente está vendo uma situação que não é, nacionalmente, nem se fala do caos, a gente já cansou de falar aqui do Bolsonaro, mas o Dória e o Covas estão derrapando demais aqui na conversa, né? O discursinho é bonito, mas na prática é tudo ao contrário. Muito difícil a situação aqui. Por isso que no estado de São Paulo, o estado mais rico do país, a pandemia está explodindo. O Edinho fez um alerta. Pode faltar oxigênio nos hospitais do interior e, quiçá, da própria cidade de São Paulo, com a explosão de casos, porque dizem os especialistas que março vai ser um período dramático da pandemia. Dramático. Então, evidente, teve um monte, tem descontrole, aqui tem comentários dizendo que tem festa nas ruas, tem os pancadões, tem os adolescentes, tudo é verdade, mas não tem uma ação coordenada do poder público, né? A gente pode cobrar do poder público, dos adolescentes e tudo mais, é evidente que tem que ser cobrado, mas a responsabilidade é diferente, né? Então, a gente está nessa situação, onde o PSDB sabota o PSDB, né? Camila, comenta um pouquinho aí da sua percepção aí desse processo todo. E a Prefeitura de São Paulo tinha total condição de ser um exemplo, né, para todo mundo e de tomar ações que nenhum outro ente tem condição no momento, né, principalmente os municípios. Como eu falei, no ano passado a Prefeitura praticamente não sentiu um impacto, assim, na arrecadação, né. A receita fechou ainda 6% maior do que 2019. Claro que algumas áreas sofreram impacto por conta da redução da atividade econômica, mas são recursos mais específicos, vinculados, como, por exemplo, de outorga onerosa, do Fundo URB, Operação Urbana. Enfim, o recurso livre que a Prefeitura pode usar para qualquer ação teve aumento. Então, e isso fez com que chegasse naquele caixa recorde, né, de mais de 17 bilhões, e que hoje, por curiosidade, consultei o sistema, já estava o caixa de janeiro em 19.600. Então, assim, dinheiro tem. Se o prefeito quisesse, por exemplo, fazer testagem em massa na população, seria completamente possível. Eu peguei o valor da última licitação de teste rápido. Se ele comprasse 8 milhões de teste rápido, gastaria 190 milhões. É muito pouco perto do caixa da prefeitura. Se quisesse fazer PCR, 2 milhões de PCR, dá 400 milhões. Isso num valor alto, que era aquele do começo da pandemia, que quase ninguém tinha teste. Enfim, 10 milhões de testes aí por menos de 600 milhões. Você testaria a população inteira. Se for comprar vacina, também com 500 milhões, você compra 10 milhões de vacina. Tem os problemas logísticos, tudo, mas com planejamento é possível a prefeitura se destacar e tomar ações que podem ser referências, né, para todo o Brasil. Enfim, tem muita margem para fazer muita coisa. Não fazem por isso, né? Bateção de cabeça, desencontro entre governador e prefeito. Enfim, esse desgoverno, né, que a gente vê. Está fechado o som, Adriano. Infelizmente, o ensino estadual e o ensino municipal está sendo usado pelo Benjamin e pelo Sindicato das Escolas Particulares nesse cabo de guerra. A utilização, todo mundo sabe, a disparidade que é uma escola particular, as condições de uma escola particular voltar a ter aula de uma escola estadual, de uma escola municipal. Todo mundo sabe. Mas o que está por trás dessa pressão toda é a volta do funcionamento das escolas particulares, que já voltaram. Já voltaram. Estão a pleno vapor. Né? Então, talvez esse descaso se justifica porque o objetivo deles era reabrir as escolas particulares. Embora tenha um prejuízo enorme, porque elas funcionam como empresas e tal, as escolas particulares abriram
fizeram vestibulares, fizeram tudo que tinha direito agora na pandemia, né? Agora, as escolas estaduais da cidade de São Paulo e as escolas municipais de São Paulo estão ao Deus dará. Porque se você passar na porta de uma unidade de saúde municipal, tem uma placa de todas as unidades de saúde estão sendo reformadas. A placa é maior que o prédio. Eu nunca vi. É uma placa laranja, avermelhada. É uma placa que é um tapume, é um outdoor de propaganda política. Mas todas as unidades de saúde estão sendo, de alguma forma, remanejadas e reformadas. Nas escolas, nada disso está acontecendo. Nada disso. Né? Então, você vê, o ensino particular, que é caríssimo, mesmo na fase mais dura da pandemia, o ensino remoto das escolas particulares era impressionante, com os recursos e tudo mais. Não que as mães não tenham as mesmas preocupações, lógico. Agora, e as nossas crianças? Quantos tablets foram distribuídos? Quais as condições de fazer o ensino remoto? Qual é a porcentagem das crianças que estão voltando? Em que condições essas crianças estão voltando? E eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho total liberdade para falar. Eu acho que o agravamento das condições de saúde do prefeito, nesse momento, a cidade está sem governo. Eu acho que eles estão perdidos. O Milton Leite foi internado. Ficou aquele tempão, ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora o prefeito com essa reincidência. Né? E o vice-prefeito não tem a mínima condição, além de ser parte do grupo lobista lá, do pessoal lá da Zona Sul, né? Das escolas particulares, dos convênios, das entidades conveniadas. Bom, é aquela confusão da Zona Sul que eu sou muito pequenininho para enfrentar numa conjuntura dessas. É mais para Donato, que ele é gigante, ele sabe se me andar lá na Zona Sul. Essa confusão... Eu me desvio. A nossa cidade, falando com toda emoção, não tem governo, não tem governo. Não tem governo. Vocês não imaginam o que está acontecendo nas subprefeituras da Zona Leste. Vocês não têm ideia. Eles estão perdidos, estão perdidos. É uma cidade sem governo. Sem governo. Tem um processo muito, assim, falando em subprefeitura, até pegando o seu gancho aí, eles estão num processo de centralização maluco. Tapa-buraco não é mais na subprefeitura, é na Secretaria de Subprefeituras. É verdade, é verdade. Então, você vai no subprefeito, ele não faz mais nada. Entulho, tem que ligar para a Limpurb, não sei aonde, não tem mais o planejamento da coleta de entulho na subprefeitura. Então, você tem uma cidade cada vez mais suja, esburacada, a periferia está esburacada, né? Porque eles gastaram muito dinheiro com recapeamento e tal, o ano passado, mas o que se recapeou, sei lá, 5% das vias, 95% que não foi recapeada, está esburacada. Então, você tem, é verdade. Há uma buraqueira só por onde você anda, e o subprefeito não tem nem o contrato de tapa-buraco. É uma vergonha isso. É uma vergonha para quem já viu a subprefeitura desde... Mesmo no Covas, né? Lá no Avô, né? O Covas valorizou as administrações regionais, a Luísa Erundina valorizou as administrações regionais, a Marta valorizou, o Haddad, do seu jeito, também valorizou. E a gente hoje tem um desmonte completo, né, das subprefeituras, que você vai lá e é um posto de reclamação e que o subprefeito só fica falando que não tem como resolver. É isso, né? Então... Mas vamos voltar aqui. Deixa eu só agradecer aqui. Está a Emídia Guerra, tem muita gente que entrou. Fátima Lopes, Cristina Tortorelli, Cássio Rodrigues, a Santa Rezende do Jardim Engar, José Souza, Selma Araújo, Maria Galdino, Elza Barbosa, Helena Silva, deixa eu ver aqui, Helena Silva, Cris Gilbina, Cristiane Guiroto, Fernando Araújo,
Olha, é transportador escolar, atuamos levando as crianças da Brasilândia para o SESI Leopoldina. As aulas voltaram quinta-feira, dia 18, está muito desorganizada a acolhida das crianças. Pois é, a gente está vendo, a gente vai nas escolas, eu tenho visto, tem na rua da minha casa, tem uma escola municipal, com o maior esforço dos profissionais lá, mas tá complicado. É Cristina dos Santos, Rosa Ribeiro, Lili Rocha, Edileuza Lima, depois a gente lê o resto aqui. Então, é essa situação que a gente está vivendo, né? Com um desgoverno, né? Acho que o Adriano pegou num ponto certo, assim, você não sente um governo com uma atuação coordenada, você não sente a liderança do prefeito, né? Você não sente um rumo, aliás, você vê uma ausência de autoridade na cidade de São Paulo desde o dia 1º de janeiro, para não dizer de antes. Acabou a eleição, parece que acabou o papel do prefeito. Até a eleição, todo dia ele ia lá no horário eleitoral, falava que tinha feito hospital, falava isso, falava aquilo. A partir da eleição, é como se ele, bom, agora já ganhei mesmo, ele se recolhe e a cidade fica nessa situação, que você não tem um rumo. E esse caos de pano de fundo, né? O pano de fundo é dramático no Brasil, né? No Estado. E a gente só vê as notícias e, bom, e a nossa cidade, como é que está? Você não sabe dizer, porque você não tem uma voz que dê uma direção para a nossa cidade, infelizmente, né? Camila, como é que você está vendo isso? Eu acho que, voltando no orçamento, né? Eu acho que os números refletem exatamente isso, né? Foram 4 anos sem investimento nenhum na cidade, né? Os investimentos que eles fizeram, né? A Dória e Covas juntos, muito irrisórios, né? Basicamente o que estava em andamento já do Haddad, né? Os 12 CELs, os 2 hospitais, e aí o que eles fizeram a mais, né? Entre aspas, as calçadas e o recapeamento. E essa foi a marca da gestão, né? Não dá nem para a gente chamar de investimento. E até estava dando uma olhada no balanço do plano de metas deles, dele, né, do Covas, porque ele praticamente excluiu as metas do Dória, né? Tudo que o Dória tinha prometido em campanha parou de vigir ali quando o Covas assumiu. Ele trouxe um outro plano de metas para 2 anos. E mesmo assim, esse plano de metas foi vergonhoso, né? Você falou de tapa-buraco, a meta que ele colocou de tapa-buraco, ele não conseguiu cumprir. Reforma de UPA, construir e equipar UPA também, ele tinha prometido 12, só fez 7. Isso também das que já estavam em andamento da gestão do Haddad, né? Então, de coisas novas, a gente não sabe o que, assim, não teve nada e não sabe o que vem por aí nesses próximos 4 anos, né? Ele ainda não disse aqui quais são os planos para os próximos 4 anos, com todo esse recurso que tem aí no caixa e que também tem uma expectativa boa para ter nos próximos anos também. Então, realmente, a gente não sabe, é uma gestão sem marca nenhuma, né? É isso, Camila. Vou ler aqui um comentário do Felipe Valentim, lá da Coab Raposo, até para a gente fazer uma última rodada. Mas aqui ele falou: o governo Covas não se importa com a vida e a educação pública da população, não fiscaliza comércio, ônibus lotados todos os dias. Aonde estão os tablets e acesso à internet para as crianças? Compraram 400 mil tablets, né? Fizeram um barulho disso na eleição e até agora ninguém viu o tablet. Escola Maria Alice na Coab Raposo. Chegaram 10 tablets. Deve ter pelo menos 1.000 alunos, né? Imagino. Tem turma do 3º ano que 2 crianças conseguiram entrar e ver os conteúdos. As famílias estão desesperadas com medo do futuro das crianças e jovens na periferia, que estão sem estudo. Periferia quer estudar. Então, voltando àquele ponto que o Adriano colocou, é evidente que a gente não pode deixar agravar essa desigualdade entre escola particular e escola pública, mas a gente tem que fazer isso organizadamente. Primeiro, dando as condições do ensino remoto
para quem pode e dando as condições de segurança para que se volte às aulas com o mínimo de segurança. Né? Nesse quadro de aumento de casos, é muito arriscado a gente voltar às aulas nessa situação. Então, o ensino remoto, porque os professores, quando falam em greve sanitária. Não é que eles não estão trabalhando, eles querem trabalhar, mas querem trabalhar remotamente, como nós estamos fazendo essa live remotamente, né? Passando seus conteúdos, mas para isso precisa que os alunos tenham as condições de infraestrutura para isso. O dinheiro existe, foi comprado, fizeram propaganda em cima disso e até agora não chegou. Então tem uma incompetência, no mínimo, aí, um descaso que a gente não pode tolerar. Adriano, aí para a gente ir para as conclusões aqui. Um comercialzinho antes de terminar, que sábado, dia 27, lá na Vila Alpina, vai ter um ato contra o fechamento do Hospital Estadual da Vila Alpina, que é gerenciado pelo Seconce. Queria até pedir no ar que você fizesse um convitinho, viu, Donato? Para a população da Zona Leste, assinado por você, um flyer, para a gente pôr para mobilizar a população. Olha o Marcos Zinani falando aí, ó. Dia 27 de fevereiro, 9h30, ato contra o fechamento do pronto-socorro do Vila Alpina, Avenida Francisco Falcone, 1501. Deu um trabalho desgraçado para construir aquele hospital lá. O tio do Fernando Altmeyer, que conseguiu desapropriar aquele terreno, demorou 10 anos para construir. E é o único hospital lá da região, de uma região que foi a campeã de Covid, a Zona Leste, começou na Vila Prudente, foi para Sapopemba, São Mateus. Aquela região teve uma incidência de mortes por Covid impressionante. Então, isso é a primeira coisa a ver, até se você podia ir lá, seria muito importante sua presença. E dizer o seguinte, ó, vamos deixar claro, nós somos a favor do processo civilizatório. Até queria te pedir, viu, Donato, e com essa menina tão maravilhosa aí, que é tão estudiosa, que além do ensino, a gente fizesse uma audiência sobre as creches, sobre a situação das creches e tal, que é um público muito importante que a gente também devia se debruçar. Agora, a minha análise final é o seguinte, o Dória fez uma confusão tão grande com aquele negócio de abre e fecha, decretar lockdown e volta de lockdown e tal, que a cidade é que pagou por tudo isso. Então, hoje, como o Dória apanhou muito do Bolsonaro, dos bolsonaristas, que misturou ICMS, a Tita Dias fez uma campanha enorme para que aquela menina também, do Bar do Porco, fizeram textos, manifestações importantíssimas pelo prejuízo, desrespeito que o setor de alimentação estava sofrendo, o caos, e o Dória fazendo política, que a cidade ficou sem lei. Agora não tem regra. Não tem regra para nada. Não tem regra para comércio, não tem regra para lazer, para divertimento, para alimentação. Está todo mundo desorganizado. Agora, imagina, então vamos falar de nós. Somos educadores. Somos filhos educadores. Nós temos filhos. Eu tenho netos. Lógico que nós queremos que as nossas crianças tenham aula, assistam aula, sejam educadas. As crianças das escolas particulares, de um jeito ou de outro, já está resolvido o problema. Das escolas públicas, não. Então, nós não somos da turma do quanto pior, melhor. Não, não é nada disso. Isso é um caos. As crianças, quando elas têm algum nível de vínculo com o sistema educacional, seja a creche, pré-escola ou a própria escola, a vida é diferente. Onde vão ficar as nossas crianças? E essa defasagem, e está vinculado até processo de alimentação, de merenda. A escola é tudo, é o polo da sociabilidade, é o polo civilizatório. Nós estamos no polo civilizatório. Nós não queremos a barbárie. Agora, o problema é que a cidade está sem regra. Não tem regra, ninguém sabe. O aluno não sabe, o pai do aluno não sabe, o professor não sabe, a comunidade não sabe, ninguém sabe qual é a regra que está vigindo. Porque esse negócio o Dória
ele quis fazer uma dupla... Ele quer ser o governador e quer ser o prefeito. É tão evidente a obsessão eleitoral. Ele, que estava com toda a razão no programa das vacinas, ele fez uma lambança tão grande na disputa eleitoral que ninguém aguenta mais essa disputa eleitoral antecipada. Ele tomou um cala-boca até do presidente do partido dele, que desautorizou. Né? E a cidade de São Paulo virou, como na época da ditadura, virou uma sublocação do governo do Estado. Parece que o prefeito é um prefeito nomeado, que não tem poder nenhum, que não tem função nenhuma. O prefeito da cidade de São Paulo continua sendo Dória. Essa é a tragédia. Essa é a tragédia. Né? Então, a cidade... O Bolsonaro só pensa em reeleição e o Dória só pensa em eleição. E o Brasil inteiro fica assistindo qual vai ser o lance eleitoral do dia. Né? Aí Bolsonaro mobiliza a sua tropa, o outro vai e faz uma encenação na cidade. É isso. Vende vacina para o Brasil inteiro e não tem vacina nem na cidade, nem no estado. Nem a população acima de 80 anos tem vacina. Não tem. Eles não podem decretar o fim da vacinação. Como muitos municípios brasileiros, mas está parada a vacinação. É isso, Adriano. Camila, dá seu recado final aqui. Já estamos chegando aqui nas 8 horas. Eu acho que é isso. O Adriano resumiu bem, né? Essa questão da falta de comando. E eu acho que a gente também passou aqui o recado de que é possível fazer mais, né? É possível expandir o auxílio emergencial, é possível fazer testagem em massa e é possível o município aí empreender esforços para conseguir mais vacina para a população. Então, o recurso tem essa desculpa que eles sempre recorrem à desculpa do orçamento, que por ser município não tem recurso suficiente, que a obrigação é do Estado, a obrigação é do governo federal, enfim, a cidade tem como, sim, correr atrás desses pontos, eu acho que são os 3 pontos principais, né, para esse momento, o auxílio emergencial, a vacina e a testagem, acho que tem condição, com sobra ainda, né, a gente demonstrou aí que com 3 bilhões, assim, dá para fazer um estrago, assim, dá para fazer uma total diferença na cidade, né? E ainda sobraria recurso em relação ao ano passado, não é recurso novo, não é dívida, não é nada disso, é recurso que tem em caixa. Então, acho que é possível, o prefeito, infelizmente, não faz por uma inação dele mesmo, da gestão dele. Acho que esse é o recado aqui dessa live de hoje. Obrigado, Camila. Obrigado, Adriano. Eu queria agradecer a todos e todas que participaram dessa live. Eu não consegui ler o nome de todo mundo, porque, de fato, entrou muita gente aqui no final fazendo comentários, eu não consegui acompanhar todos os comentários, mas, de qualquer forma, a gente queria agradecer essa oportunidade que vocês nos deram de conversar. E toda segunda-feira, às 19 horas, nosso objetivo é estar trazendo uma conversa sobre os assuntos da semana, sobre algum tema específico, com alguém que possa contribuir com a gente, e a gente retomar essa prática que foi tão importante em 2020, de ter esse diálogo, de refletir juntos, enfim, de fortalecendo a luta, a resistência, porque os tempos não são fáceis, né? Os tempos difíceis que vivemos, e a gente precisa estar muito unido e com muita convicção do que a gente quer, né? E para isso a gente precisa trocar muita ideia, muita conversa, e a gente espera que essas lives sejam esse espaço. Então, obrigado, Adriano, boa noite, obrigado, Camila, e obrigado a todos e todas que participaram, que nos assistiram. A gente espera vocês na segunda-feira que vem, às 19 horas, aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube, enfim, do Adriano Diogo, e eventualmente outros que se conectem conosco. Então, um grande abraço a todos e todas, boa noite, muito obrigado. Viu? Obrigado você pelo convite e pela live, bonito, muito bom, Camila, tchau, muito obrigado. Obrigada eu, gente, boa noite, tchau, tchau.